as coisas da Libertadores aqui, mas antes eu queria falar do Corinthians, sempre solar Corinthians. Ontem, antes do nosso programa, antes do programa acabar, ainda não tinha sido oficializado o transfer ban do Corinthians em relação à dívida com o Santos Laguna pelo Félix Torres, e ontem foi... Félix Torres. Aqui, ó, assunto aqui hoje. Ó. Ei, que beleza. Peraí, Pipa. Não, põe mais para cá. Não consigo ler. Lê aí para mim. Corinthians sofre punição da FIFA após calote. Então, a foto da matéria é o Félix Torres, certo? Certo. Então, pelo Félix Torres ontem, o Santos Laguna notificou a FIFA, o Corinthians tinha a véspera para quitar uma dívida com ele, não com o clube. Houve uma negociação, uma tentativa de negociação para adiar esse transfer ban, sem sucesso pelo lado do Corinthians, e o Santos Laguna notificou, e o Corinthians está... São 3 transfer bans. Desculpa. 3 janelas, né? 3 janelas, E aí, essa dívida com o Félix Torres é de 70 milhões, essa condenação. 70 milhões pelo Félix Torres. É isso. Não, mas segundo o Augusto Melo, ele não deixou nenhuma dívida. Repete o número para a galera. Quando ele foi contratado? Janeiro do ano passado. Quem era o presidente? O Augusto Melo. Augusto Melo. Ele pagou? Ele falou que não deixou nenhuma dívida. Pagar é um detalhe. E além dessa dívida, tem no CAS já a negociação de uma dívida de 40 milhões pelo Matias Rojas. Quem não pagou? A dupla do Ilho e Augusto Melo. Sim. Que o do Ilho não pagou, o Augusto Melo prometeu pagar, não pagou, o jogador foi embora. Certo? Certo. Mas tem mais um ainda. Tem o Rodrigo Garro ainda. Sim. Então, quem contratou o Rodrigo Garro, Pipo? Quem contratou o Rodrigo Garro? O Rodrigo Garro? Augusto Melo. Ele não deixou dívida. Como é que deve? Eu tô em dúvida. Eu só acho uma coisa, Félix Torres. Ele foi embora, quando foi afastado, dizendo que nunca o Corinthians teve tanto dinheiro, nunca o Corinthians arrecadou tudo e colocou todas as dívidas em dia. Como é que em 1 mês e meio, o Osmar Stabile está longe de ser o administrador do ano, a gente tem falado das coisas que eles têm feito aqui, mas ele está 2 meses na cadeira, né? Outra, porque aquela lá assumiu. 2 meses na cadeira. Ele contratou agora o Vitinho, às pressas, e conseguiu inscrevê-lo na segunda-feira antes do transfer ban. O Vitinho foi contratado sem pagamento de multa nenhuma. Tem o salário, obviamente que tem, não é que é sem custos, vai ter que pagar um salário para o jogador, claro, mas não tem dinheiro envolvido. Todas essas dívidas de contratação de jogador da era Augusto Melo, que está rendendo agora transfer ban, não foi paga por qual administração, Piperno? Augusto Melo. Só para saber, porque eu estou em dúvida. Porque as pessoas elas confundem algumas coisas. O Rojas, não. O Matias Rojas foi contratado pelo Duílio, não pago, apesar de ter sido Augusto Melo candidato quando o Rojas era jogador. E o Augusto Melo chegar no dia 1º de janeiro e falar, não, nós vamos pagar, fica aí. Lembra das entrevistas? Não, fui no CT, é um bom garoto, ele quer ficar, a gente vai pagar, não sei o que lá. Você lembra disso? Eu lembro. Aí não pagou, aí foi embora. E sem contar, Marília, aqui ainda tinha a história do Fausto Vera, que veio na gestão do Ilho, também, que o Corinthians também não pagava, tinha, né, pedido de transfer ban por conta disso. E o Corinthians negociou com o Galo, ok. Então se livrou da bomba. Fica com o jogador. Mas a verdade é que também tinha isso. Quer dizer, é assim, eu diria para você que no caso do Corinthians, pagar é um mero e irrelevante detalhe. O negócio é comprar. Se vai pagar ou não, uma outra história e geralmente não paga. Agora vai ter, né? Agora vai ter que pagar. Porque, de algum ou jeito... então não pode contratar. Ontem, é tão absurda essas histórias, porque assim, ontem foi anunciado também um novo acordo da Liga Forte Futebol, da qual o Corinthians está ligado, porque o Brasil está até isso, a gente tem várias ligas. Uma prorrogação de um acordo com emissoras para transmissão de jogos do Campeonato Brasileiro, e o Corinthians, nesse momento, até que eles não entrem em outro negócio, é o time que mais vai ganhar com transmissão direito de transmissão. E os caras não pagam ninguém. Mas aí que tá o negócio, né? O que está acontecendo com esse dinheiro? Porque, veja, o Corinthians, ele tá... o faturamento é recorde, né? O faturamento do Corinthians hoje é maior do que em qualquer outro momento da vida. Está entrando dinheiro toda hora, via patrocínios, transferências, tá? E aí, quer dizer, quais são os dutos que estão sugando esse dinheiro aí? Pois é. Gostaria muito de saber. E sobre dutos que vão
tirando esse dinheiro do Corinthians, bom, tem um caso na polícia, na justiça, de furto qualificado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Talvez nesse a gente saiba onde foi o dinheiro onde iria e onde foi parte do dinheiro da Vai de Bet. Porém, eu tinha até umas ideias. Justiça. Ninguém pode falar que nós estamos inventando. Existe um processo para 4 ex-dirigentes mais uma pessoa de furto qualificado, lavagem de dinheiro, organização criminosa, na intermediação que não existiu do contrato Vai de Bet Corinthians, que lesou o Corinthians. Quem é a vítima? O Corinthians. O Marília, então, ontem e hoje, fiz até uma pesquisa em jornais de fora, veículos de fora e tal, a respeito de jogadores que ainda, enfim, jogadores importantes do futebol europeu, sobretudo, que ainda estão sem contrato e que estão aí soltos no mercado que poderiam jogar por aqui. Fiquei pensando, puxa, né, o Corinthians que trouxe o Memphis e tal, numa dessa até poderia se arriscar a um novo empreendimento, digamos assim. É óbvio que o Corinthians, até por conta desse transfer ban, já é uma alternativa descartada. Mas vejam só, tem jogadores, por exemplo, do nível do Christian Eriksen. O Eriksen está solto. O Eriksen está sem contrato e procurando time. O ótimo meia. O Pjanic, que é ex-Barcelona, Juventus de Turim e tal, também está procurando time. O Insigne, o italiano, né? Aliás, que jogou tanto tempo no Napoli, um dos maiores artilheiros da história do Napoli, foi agora para o Toronto, está de volta e também procurando onde jogar. Então, são alternativas que os clubes brasileiros poderiam tentar, eles que já gastam com tanta gente. Agora, dá até medo de saber que, se uma coisa dessas chega ao Corinthians, alguém lá ainda é capaz de tentar uma malandragem, alguma alternativa para trazer alguém aqui para dar mais um calote. Pois é. Bom, o Corinthians também, sobre o Corinthians, queria dar mais uma informação aqui, está marcada para amanhã, as 3 primeiras depoimentos como testemunha, como ajudantes da investigação do Ministério Público sobre o uso do cartão corporativo na gestão Augusto Melo, Duílio Monteiro Alves e também André Sanches. O promotor vai ouvir o presidente Osmar Stabile, vai ouvir o presidente atual do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, que não era presidente do Conselho Deliberativo nas outras 2 gestões que eu acabei de dizer, e vai ouvir o atual diretor financeiro para entender como é que funciona. Foram pedidos também documentos fiscais para, como o Corinthians vai colaborar, tem que dar o documento fiscal, né? O documento fiscal para entender o uso do cartão corporativo, que primeiro está sendo feito e hoje em dia cada vez mais fácil, dependendo do nível do crime organizado, às vezes o crime é bem desorganizado, como a gente viu muito nesse último caso do Vai de Bet, é levantar todos os CNPJs dos gastos desses cartões corporativos para saber se o nome fantasia bate com o empreendimento real, né? Porque às vezes o nome fantasia ali da inscrição é uma coisa e a coisa é outra, né? Tem um negócio aí chamado falsidade ideológica, né? Que às vezes o sujeito arruma um outro nome aí. Falando em falsidade ideológica, eu vou repetir aqui, porque foi uma coisa que você soube primeiro no Débito Todo Dia, não tenho culpa que os coleguinhas não gostam de dar o crédito que a gente sempre dá, que é quando eu disse que tinha aparecido um cartão corporativo, você lembra, Pipo? Assim, quem era o presidente em fevereiro? Como é que o André Sanches usou um cartão em fevereiro agora? Ele tinha lá uma fatura de um cartão corporativo no nome do André Sanches em 2025, e essas faturas de janeiro, fevereiro e março chegariam a R$230 mil no cartão corporativo em nome de André Sanches, que nega ter um cartão corporativo da gestão Augusto Melo. Acho difícil o Augusto Melo ter dado um cartão corporativo. E aí, no mesmo período, o cartão do Augusto Melo está zerado. Mas o do André Sanches está gastando. Então, dentro da investigação do Ministério Público agora, também há a questão de falsidade ideológica e estelionato, por uso de um cartão com o nome de uma pessoa que não usou esse cartão. O que também não é difícil de saber. Todo mundo sabe que hoje em dia, para você emitir um cartão, tem até totem, hoje em dia, que você emite cartão na hora, de débito, de crédito. E aí, às vezes, o crime é bem tosquinho, né, Pipo? Então, é coisa de, sabe, enfim, de malandrinho aí, sem nenhuma sofisticação, né, que vai deixando rastros por aí. Porque, vejam só, eu, em momento algum, vou gastar meu tempo para incensar, para fazer a defesa e tal, do
André Sanches, que para mim é um personagem responsável por grande parte dos problemas que o Corinthians hoje enfrenta. Mas, quando surgiu a primeira denúncia de uso irregular do cartão corporativo, é também necessário a gente dizer, e honesto, dizer que o Andrés falou, é verdade, erramos, houve lá uma confusão e tal, eu pago. E pagou lá, né? Enfim, ele ressarciu o Corinthians, né, dos valores daquela primeira denúncia. Aí depois apareceu uma segunda denúncia de que tinham surgido novas notas e tal, novas faturas, e aquilo era referente ao período dele. E aí ele também ficou lá de conferir, de explicar, e confesso que até hoje eu não sei qual foi o encaminhamento dado para aquela segunda denúncia. Mas aí vem essa outra história do período em que ele não era mais o presidente. E imediatamente ele disse, olha, eu vou processar, porque em relação a isso eu não tenho culpa. Eu não era mais o presidente. Então... E também é bom dizer que em relação às faturas do cartão corporativo, em nome do Duílio, de outubro de 2023, foi a fatura que vazou, que não é uma fatura, né? É uma planilha, né? Não é um documento fiscal original do banco, então é uma planilha, um papel, não sei como dizer que é aquilo, é uma planilha, né? Uma planilha não oficial. O Duílio foi à delegacia, abriu um boletim de ocorrência, e nega aqueles gastos. Ele gastou? Não sei. Ele nega e até agora não apareceu o documento fiscal original, ou a fatura do cartão original de outubro de 2023. Acho que não é difícil, só pedir no banco, viu, Pipo?